Olá, meu nome é Vanessa Dordrão de Pinho, eu sou psicóloga e contribuí para a SECAD com um capítulo nesse livro, no ciclo 4, volume 2, falando sobre o perdão interpessoal. E então eu vou contribuir aqui nessa aula baseada nesse capítulo. E eu escolhi como título uma pergunta que vai servir de reflexão para nortear a nossa conversa aqui. Tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem se o perdão seria um caminho para a gente superar mágoas interpessoais. E aí eu começo com algumas perguntas para reflexão, né, sobre a experiência da mágoa, que todos nós conhecemos por ser uma experiência usual, né, nas nossas relações, no nosso dia a dia, mas muitas vezes, quando a gente para definir a experiência, não é tão simples. Tá? Mas vamos lá refletir juntos. Você já sofreu alguma ofensa que lhe causou mágoa? O que é a mágoa para você? Você consegue definir essa experiência? Na ofensa que você sofreu, como é que foi que a mágoa surgiu? Você conseguiu superar essa mágoa? E foi fácil a superação? Ou foi um processo demorado? Levou tempo, foi difícil alcançar a superação? Na sua experiência, superar a mágoa foi algo que se deu naturalmente ou foi fruto de muito esforço? Você precisou desenvolver estratégias para alcançar a superação da mágoa. Que estratégias você utilizou? Deram certo de primeira? Você tentou várias estratégias diferentes até conseguir superar a mágoa? Você acredita que a sua mágoa foi superada por completo? E como é que você sabe disso? Que critérios você usa para te dizer, né, para você perceber que a mágoa foi superada completamente? E você pode dizer que você de fato perdoou o seu ofensor? Para você, perdoar é a mesma coisa que superar a mágoa? Ou perdoar é uma experiência diferente de simplesmente perdoar a mágoa? Então, peço que vocês até vão pausando o vídeo aí para fazer essas reflexões antes de seguir nessa aula para a gente, né, iniciar baseado nessas reflexões. Vamos falar agora sobre o perdão interpessoal. Então, primeiro é importante, né, falar que o perdão interpessoal é um tema que no campo da psicologia ele começou a ser estudado apenas recentemente. A gente pode localizar lá por volta das últimas décadas do século passado, né? Enquanto ele é um tema antigo na área da religião, da filosofia, né? Então, hoje a gente encontra estudos mais sistemáticos sobre esse tema no campo psi. E quando a gente fala em perdão interpessoal, a gente não está falando de auto-perdão, a gente não está falando de perdão entre grupos, entre países, né? A gente está falando sobre o perdão entre pessoas, entre uma parte ofendida e uma parte ofensora. Então, falar em perdão, a gente está falando sobre superação de adversidades que acontecem no contexto de um relacionamento. Quando uma pessoa é ofendida ou lesada pelo comportamento de outra pessoa, é normal que a gente desenvolva emoções, cognições
e ações negativas, né, em relação ao ofensor. Isso pode acontecer. Então, a gente pode ficar com raiva, chateado, às vezes, dependendo do tipo de ofensa, de quem foi o ofensor, né, a gente pode ter um misto de emoções, angústia, vergonha, sensação de humilhação, né, tristeza, decepção. A gente pode, em termos de cognições, ter uma visão mais estereotipada daquela pessoa. Ah, ele é um mau caráter, ele é uma pessoa injusta, né? A gente fica com uma visão mais fechada, né, daquela pessoa, bem negativa. As nossas ações também podem ir nesse sentido negativo, né? Ah, eu não vou mais falar com ele, eu não vou mais me relacionar, eu posso pensar em vingança, agir, né, de forma vingativa, de forma a prejudicar o outro, ou às vezes eu não chego a agir, mas no nível de desejos, né, eu desejo o mal do outro, eu fantasio formas de me vingar. E aí a gente entende que o perdão é um processo no qual as pessoas vão desenvolvendo respostas mais benevolentes, mais positivas em relação ao ofensor, nesses mesmos níveis, afetos, pensamentos e comportamentos. Então, em termos afetivos, né, essas respostas, né, em nível de afetos, a pessoa vai ficando mais compassiva, mais carinhosa, né, desenvolve mais carinho, mais compaixão em relação ao outro, né? Começa a ter uma visão do outro mais complexa, percebendo o outro como um ser humano, com defeitos, com falhas, com virtudes, né? Com pontos fortes e fracos, com características positivas. Então, passa a ter uma visão mais complexa em que o outro não se resume àquele comportamento ofensivo, né? Mas é muito mais além daquilo ali. Em termos de comportamentos, a gente pode voltar a se reaproximar, a gente pode fazer uma oração pelo bem do outro, né? A gente pode, muitas vezes, não ocorre uma reconciliação, que poderia ser uma consequência do perdão, mas a gente pode ter comportamentos ou até motivações mais benevolentes sobre o outro, né? Então, o perdão seria essa mudança na valência das respostas direcionadas ao outro. E dessa forma, a gente pode pensar que o perdão é um dos caminhos possíveis para superar a mágoa. Porém, não equivalente à superação da mágoa, né? Ele é uma das estratégias na terapia que a gente pode pensar como um meio de auxiliar os clientes a superar a mágoa, mas não se resume à superação da mágoa, porque se a gente pensar nessa definição que eu trouxe aqui, superar a mágoa se restringiria aqui à superação dos afetos negativos, né? Mas o perdão é mais, porque envolve desenvolver afetos positivos, pensamentos e comportamentos mais positivos em relação àquele que nos feriu. E aí, quando a gente pensa assim, para que perdoar? Por que perdoar? Né? E aí eu vou falar sobre um dos estudos que eu fiz no meu doutorado, né, que foi exatamente sobre esse tema, e um estudo qualitativo que a gente fez foi para tentar entender fatores que facilitam a ocorrência do perdão interpessoal. E aí a gente identificou algumas variáveis nas experiências, né, dos indivíduos que indicam tanto motivações, né, por que eu perdoo, como causas, digamos assim, efeitos, causas e efeitos, né? Então, algumas respostas. Manutenção de vínculos importantes. Então, às vezes, o que motiva as pessoas a perdoarem é que
a ofensa aconteceu no contexto de uma relação muito significativa, e perder aquele vínculo faria muita falta, e aquele vínculo é muito mais importante do que o erro cometido. Às vezes, naquele relacionamento, existem muitos projetos em comum, muitas coisas compartilhadas, e perder o vínculo seria algo, né, muito ruim. Então, é importante manter os vínculos, e por isso o perdão é algo relevante. Outra resposta que apareceu, e que também aparece em pesquisas, né, em estudos quantitativos, é a melhora em índices de saúde mental, pela restauração do bem-estar psicológico e em outros índices de saúde, como qualidade do sono, sintomas de depressão e de ansiedade, uso de medicação, pressão alta. Então, em vários índices de saúde física e mental, a gente encontra uma relação com o perdão, indicando que faz bem para a saúde perdoar, né? Algumas pessoas também colocam a superação da ruminação, né, da mágoa, porque as pessoas começam a identificar que a mágoa que está sendo ruminada, a dor, né, ficar revivendo aquela ofensa, está trazendo prejuízos em várias áreas da vida, né? Então, houve relatos do tipo: eu percebi que aquela ofensa, aquela mágoa estava trazendo prejuízos no meu casamento, estava trazendo prejuízos para o meu sono, para a minha qualidade de vida, enquanto a pessoa que me ofendeu estava lá super bem, seguindo a vida dela. Então, a pessoa se dá conta que o maior prejudicado em ficar ruminando, né, e revivendo aquela experiência ofensiva, o maior prejudicado é o próprio indivíduo, enquanto o ofensor está seguindo em frente. Então, essa é uma das razões para buscar o perdão. Outro fator que apareceu é a empatia para com a humanidade. Algumas pessoas têm mais facilidade para perdoar, porque elas empatizam mais com as questões dos outros, têm uma visão mais compreensiva para com os erros de uma forma geral, então elas têm uma capacidade maior para compreender que as pessoas são falhas, que as pessoas são imperfeitas, que nós compartilhamos de uma natureza humana que tende a errar, que tende a falhar. Então, faz com que algumas pessoas considerem os fatores atenuantes aos erros, às ofensas, e com isso perdoam com mais facilidade, porque também entendem que precisam do perdão de outras pessoas. Algumas pessoas, né, se sentem no dever de perdoar, porque tem isso como um preceito moral, um preceito religioso, acreditam na importância do perdão, ou entendem que para serem perdoadas por Deus precisam também perdoar as pessoas. Então, tem essa crença, né, de que o perdão é algo que a gente deve para os outros. E também um outro fator que apareceu é a necessidade de conviver com o outro. Então, às vezes, a necessidade me impõe o perdão, né? Como eu vou conviver com essa pessoa, eu preciso dessa pessoa de alguma forma, eu vou ter que conviver, então é melhor que eu perdoe para que essa convivência seja melhor. Então, esses foram alguns dos fatores, né, que favorecem o perdão, tanto porque eu acredito e isso me motiva, ou pelos efeitos que ele me proporciona. E aí, quando a gente traz o perdão para trabalhar na clínica psicológica, é muito importante a gente não impor o perdão como uma obrigação moral, né? Então, embora o perdão possa, né, trazer benefícios, e os estudos apontam que ele traz,
a gente não pode trazer isso como uma obrigação moral, porque nem todas as pessoas vão estar dispostas a pensar no perdão para com aquelas que lhe ofenderam, né? E a gente precisa compreender isso. O perdão não é o único caminho para a superação da mágoa. Tem pessoas que sentem que superaram a mágoa quando se vingam, né? Tem pessoas que sentem que superaram a mágoa quando são restituídas de alguma forma. Tem pessoas que sentem que superaram a mágoa quando alcançam a justiça. Tem pessoas que, através de orações, através de leituras religiosas, conseguem perdoar. Então, existem muitos caminhos, muitas estratégias, né? Então, a gente não pode colocar o perdão como uma obrigação moral, como sendo o certo a ser feito, porque nem sempre essa vai ser a crença do indivíduo e nem sempre a pessoa vai estar disposta a perdoar o outro e ela tem esse direito que precisa ser respeitado. Mas, quando a gente se propõe a trabalhar isso e o cliente se sente interessado, ele vem e busca, né, o perdão como um objetivo, a gente precisa entender que o perdão é um processo que vai muito além da superação da mágoa, né? Isso não nos impede de ajudar os nossos clientes na superação da mágoa, porque muitas vezes o que os nossos clientes querem é só isso. E também é uma meta louvável, é uma meta que a gente vai trabalhar com eles, porque o que eles querem é resolver o problema para si. Eu quero superar a mágoa, eu quero viver bem, né? E é uma meta que a gente vai trabalhar com eles e respeitar. Ótimo. Mas, tendo uma visão mais ampla, né, do perdão e dentro do enfoque da psicologia positiva, que vai olhar para o perdão como uma força de caráter, a gente precisa entender o perdão como um processo que vai além dessa superação da mágoa, porque ele é uma característica altruísta, né, que traz um benefício não apenas para o indivíduo, mas também para a pessoa que é perdoada. E muitas vezes a gente vai ver relatos, né, do quanto as pessoas saem transformadas pelo perdão, tanto a parte ofendida quanto a parte ofensora, e a própria relação é transformada. Muitas vezes, aquele relacionamento, após uma crise, após uma ofensa, né, após uma adversidade interpessoal, aquele relacionamento se transforma de modo a alcançar qualidade superior a como era antes daquela ofensa. Então, aqui a gente vou resumir, né, de forma bem sucinta, etapas que a gente pode estar trabalhando ao tentar ajudar pessoas que querem alcançar o perdão interpessoal. Então, é muito importante, num primeiro momento, validar as emoções da pessoa que chega com a dor de uma ofensa, né? Que chega ferida, que chega com várias emoções misturadas, né? Então, a pessoa que sofreu uma ofensa, às vezes ela tem raiva, ela tem mágoa, decepção, angústia, vergonha, e a gente precisa dar espaço para essa expressão emocional. Essa etapa é muito importante, a etapa do acolhimento, de legitimar a dor do outro, né? A gente precisa ter uma postura não julgadora, dar um espaço em que a pessoa possa ventilar as suas emoções, né? Então, quando a pessoa consegue expressar totalmente um ambiente acolhedor, em um ambiente que dá suporte para o indivíduo, muitas vezes essa etapa já ajuda a pessoa a elaborar, né, suas questões, ela mesma a encontrar uma organização
E, com isso, ela já até se sente satisfeita, porque ela já se organiza internamente, já processa emocionalmente as suas emoções. Então, ter esse espaço para se expressar sem a crítica que muitas vezes a pessoa ouve lá fora quando ela vai conversar com os outros já é muito terapêutico. A segunda etapa, muitas vezes, ela vem em decorrência da primeira, né? A pessoa começa a se conscientizar a partir dessa ventilação das emoções, o quanto essas emoções desagradáveis de serem sentidas, o quanto ruminar sobre a ofensa tem lhe trazido prejuízos, né? Como ficar nessa revisão, né, da história da mágoa tem trazido mais prejuízos para si do que para o ofensor. E aí é um momento em que a pessoa costuma decidir trabalhar para alcançar o perdão. E aí a gente pode, junto ao cliente, né, ajudá-la a tomar essa decisão, né, de optar pelo perdão como uma alternativa para a superação, dado que ele pode também já ter tentado outras formas de superação que não tenham dado certo. E aí, então, a gente vem para um momento de trabalho, né, mais árduo de superação, caso isso ainda não tenha acontecido naturalmente, né? Em que aí a gente vai trabalhar uma reestruturação cognitiva sobre a ofensa e o ofensor. E aí aqui a gente pode utilizar vários exercícios cognitivos, exercícios experienciais, sempre no intuito de ajudar o cliente a pensar sobre a perspectiva do ofensor, né? Tentar tomar uma perspectiva empática e compassiva, né? Então, refletir, né? Como será que o ofensor estava naquele momento da ofensa, né? Como será que estava a vida dele? Por que será que ele agiu daquela forma? Será que aquele é o jeito dele e ele age daquela forma com todo mundo? Será que foi algo isolado? Foi só comigo? Foi pessoal? Ou é a forma que ele age com todo mundo? Não significa nada sobre mim? Ou será que ele estava num momento difícil e era eu que estava ali? Ele faria isso com qualquer outra pessoa, né? Ele não é assim, mas naquele momento de vida ele se comportou dessa forma diferente, que me fez mal, né? Que não foi certa, que eu entendo, que eu não merecia aquilo, mas que eu consigo entender por conta de fatores atenuantes, por conta da experiência que ele estava vivendo. Então, eu consigo compreender por que ele agiu daquela forma naquele momento, em função do que ele estava vivenciando, mas eu consigo entender que esse não é o jeito normal dele. Aqui vários exercícios podem ser feitos, como um diálogo, né, imagístico com a pessoa, uma técnica de cadeira vazia, em que eu sento numa cadeira, imagino que o ofensor está na outra cadeira e eu dialogo com ele, né? Então, o terapeuta pode usar toda a sua criatividade, toda a sua competência técnica para ajudar o cliente a ressignificar aquela experiência da ofensa e conseguir olhar para aquela situação e para o ofensor por outros ângulos. E, por fim, uma fase de aprofundamento, de manutenção do perdão, que seria trabalhar uma visão mais ampla acerca da natureza humana, que é imperfeita e que é sujeita a falhas, refletir, né? E perceber, né, no dia a dia, observar o quanto nós, seres humanos, somos imperfeitos, né? O cotidiano está cheio de exemplos, a mídia, as reportagens, né, o tempo inteiro mostram o quanto nós somos falhos. E aí é importante a gente ter essa percepção para não ter uma expectativa alta em relação aos outros, para a gente não ficar se frustrando o tempo inteiro,
né? E aí é importante que a gente reflita sobre os nossos próprios erros, né? Quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente também fica triste por ter magoado alguém que a gente gosta. Então, é importante a gente refletir sobre erros passados e como a gente também precisa do perdão dos outros. E quando a gente desenvolve essa visão mais ampla acerca da humanidade, a gente cria uma resistência maior diante de novas ofensas, né? Porque aí a gente já consegue olhar para uma maior amplitude para o comportamento de outras pessoas e a gente também fica mais no controle das nossas próprias emoções, porque aí não é qualquer comportamento, não é qualquer coisa que o outro faça que vai me desregular emocionalmente, porque eu consigo ter uma percepção mais ampla acerca do comportamento dos outros, eu consigo observar diversas variáveis quando as pessoas se comportam de uma forma ofensiva, e eu consigo não personalizar aquilo e não sofrer tanto. Então, eu fico mais no controle das minhas próprias emoções, porque a gente não pode controlar o comportamento dos outros, mas a gente pode escolher como reagir diante do comportamento das outras pessoas. Bom, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que após essa conversa vocês consigam, né, refletir e ampliar as reflexões que foram trazidas inicialmente. Obrigada. E aí está o meu contato, se vocês quiserem mais informações sobre o tema.